neste momento aqui nosso. E que Deus esteja sempre com vocês, livrando de todos os males, dando força, conquistando almas cada vez mais para Jesus. E ser feliz, né? Desse grande testemunho que vocês vão dar. Amém, Essa é irmão, a obrigado. palavra que eu achei muito importante, viu? Tudo de bom. Amém, obrigado. Seja à vontade. Só isso, pastor. Eles estão com a palavra, né? Isso, a palavra agora é com eles. Vamos ver quem vai começar primeiro. Quem é mais velho aí dos dois? José. Então, Zé Carlos, você começa. Tá desligado o áudio, José. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Os irmãos encontraram? Filipenses fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Então a palavra de Deus diz assim. Filipenses capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E Deus da paz será convosco. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, bendito Pai, nós te louvamos por esse momento maravilhoso que temos com os nossos irmãos, momento de compartilhar um ao outro a nossa fé, o que temos em comum, que é Cristo, e também momento de aprender mais uma vez com a Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse intento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ansiedade é uma doença do século. Atinge grande, pequeno, rico, pobre, branco e negro, e atinge cristãos e não cristãos. E é interessante que até os cristãos é suscetível a ter a ansiedade. Claro que nós não devemos permanecer ansiosos, porque temos um Deus que supre as nossas necessidades e um Deus que cuida de nós. Mas o fato é que, por vezes, ou se não muitas vezes, ficamos ansiosos. Sendo assim, a palavra de Deus, ele nos dá algumas diretrizes, a solução para resolver a ansiedade ou para não vivermos ansiosos. Lá em Mateus, capítulo 6, Jesus, ele vai falar que nós não devemos andar ansiosos, porque Deus cuida de nós, e que a ansiedade, permanecer na ansiedade é falta de fé. E quando nós temos fé, que nós confiamos em Deus, provedor, a ansiedade vai embora. Mas quando nós estamos ansiosos, é porque nós estamos sendo naufragados na fé. Então, a palavra de Deus, logo no início, ele nos ensina a orar de forma correta, a orar diante
do momento ou de uma situação que pode nos levar a ficar ansiosos ou que nos tem na ansiedade, ou que nos mantém na ansiedade. Aqui no versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui é um imperativo. O verbo aqui está no imperativo, que é não andeis ansiosos. Aqui é uma ordem de Deus. Então, se eu estou andando ansioso, é importante aqui destacar que a palavra não está dizendo que nós não podemos, de modo algum, às vezes, ficar ansioso. Podemos ficar ansiosos. Mas nós não devemos permanecer na ansiedade. Por isso, não andeis ansioso é uma ordem negativa, agora uma ordem positiva. Agora, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Percebe que a palavra de Deus nos ensina a orar exatamente no momento de ansiedade. Orar o quê? É um tipo de oração específico, é um tipo de oração que nos leva a falar para Deus todos os motivos que nos levam a ficar ansioso. Nós devemos nos ajoelhar e contar a Deus o motivo da nossa ansiedade. E quando nós fazemos assim, a ansiedade vai embora. Porque nós estamos falando das nossas inquietações, das nossas dúvidas, das nossas situações, mas nós estamos falando não a qualquer pessoa. Alguém já disse que quando uma pessoa desabafa ou fala, coloca para fora, e para outra pessoa, a pessoa se sente aliviada. Agora, imagina colocar para fora para Deus, que pode resolver a nossa situação. Então, se nós fizermos assim, contarmos a Deus todo o motivo da nossa ansiedade, a ansiedade não vai mais poder permanecer na nossa vida. E Paulo, ele vai falar que nós devemos orar e nós devemos suplicar e com ações de graças. Quando nós oramos, nós falamos para Deus o que Ele é. Nós adoramos a Deus, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é provedor, Ele é criador de todas as coisas. E quando nós fazemos assim, nós não podemos ficar ansiosos falando tudo isso de Deus, porque nós cremos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode prover todas as coisas. Então, nós estamos diante de Deus todo-poderoso, abrindo o nosso coração e colocar diante dele todos os motivos da nossa ansiedade. A segunda coisa que Paulo ele vai ensinar para não andarmos em ansiedade é com relação ao nosso pensamento. Nós devemos pensar de forma bíblica. Aqui no versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, e a psicologia ratifica que o que nós pensamos determina o que nós fazemos, e o que nós fazemos determina o que nós sentimos. Por exemplo, uma pessoa que acha que uma prática é errada e é normal, essa pessoa pratica aquela prática. Então, a pessoa crê numa coisa, pensa aquela coisa e acha aquela coisa normal e acaba praticando. E no final a pessoa fala assim, olha, não estou me sentindo bem. Porque, de fato, aquela prática é errada. Mesmo que aquela prática é normal para aquela pessoa, a pessoa acaba se sentindo mal por ter praticado uma coisa má. Porque o pensamento da pessoa não era um pensamento bom. Então, Paulo ele estabelece um princípio, que nós devemos orar a Deus, levar as nossas súplicas a Ele, mas também nós devemos trabalhar o nosso pensamento no sentido de que nós só devemos produzir na nossa mente o que é bom. E o que é bom? O que é bom e o que agrada a Deus. E o que ele falou, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Essas coisas que são justas, que são puras, são coisas de Deus. É como se Paulo tivesse dito assim, nós devemos ocupar o nosso tempo, ou principalmente quando nós estamos ansiosos, nós devemos pensar na palavra de Deus, na glória de Deus, na formosura de Deus, na santidade de Deus, nessas coisas do alto, nessas coisas eternas. Então, quando nós conduzimos nossos pensamentos desta maneira, o nosso comportamento também se amolda ao nosso pensamento, e logo nós nos sentimos bem. Quando nós estamos ansiosos, nós não nos sentimos bem.
mas quando nós praticamos corretamente, porque nós pensamos corretamente de acordo com a palavra de Deus, então nós nos sentimos bem, em outras palavras, nos sentimos em paz. E terceira e última coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós devemos não apenas orar, não apenas pensar na palavra, mas, sobretudo, praticar a palavra. Aqui no versículo 9 diz assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai. É interessante que aqui Paulo ele se coloca como um professor na primeira instância, o que também aprendeste. Em segunda, ele se coloca como um doador, o que recebeste. Em terceira, ele se coloca como um orador, o que ouviste de mim. Mas no quarto lugar, ele se coloca como exemplo. Então, Paulo é mais do que um professor, é mais do que um doador, mais do que um orador, ele é um exemplo do evangelho, ele é um exemplo da palavra que ele está ensinando. E aqui é interessante porque é fácil falar, é fácil ensinar, mas o difícil é ser o exemplo. O exemplo é aquele que faz, que pratica a palavra de Deus. Ele fala assim: olha para mim, olha que eu pratico, eu não vivo ansioso, eu descanso em Deus. Então, vocês devem olhar isso de mim e praticar, e seguir o exemplo. E ele conclui dizendo que o Deus da paz será conosco se nós fazemos essas coisas. Nós oramos nesse momento de ansiedade, nós pensamos corretamente, de acordo com a palavra, e nós praticamos a palavra, e o Deus da paz será conosco. Mas uma coisa interessante que nos salta aos olhos é que, na primeira instância, aqui no versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, na primeira instância, ele fala o Deus da paz. Quando nós oramos nesse momento difícil, ele fala que o Deus da paz guardará o nosso coração, que o Deus da paz estará conosco, estaria conosco. Mas aqui, no último, ele fala no versículo 7, ele fala que a paz de Deus estaria conosco. Mas aqui no versículo 9, concluindo, ele fala que o Deus da paz. Percebe que mais do que a paz de Deus, é o Deus da paz. E quando nós buscamos a Deus nesse momento difícil, buscamos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós temos além da paz de Deus, mas também nós temos o Deus da paz. Que essa palavra possa abençoar a nossa vida, que perante as situações da nossa vida, que nós possamos confiar no Senhor, que Ele Todo-Poderoso, que só Ele pode guardar o nosso coração e a nossa mente em qualquer situação. Amém. Agradeço. Passo a palavra para o Samuel. Muito bem. Muito bem. Deus abençoe, irmão José. Deus abençoe. Irmão José, o irmão é português? Eu sou de Cabo Verde. Tem um sotaque de Portugal. Ok, você é lá de Cabo Verde. Sim. Muito bem. Depois conta essa história como veio chegar até nós, tá bom? Conto sim. Irmão Samuel, a palavra é com você agora. Graça e paz, queridos irmãos. Estão me ouvindo bem? Amém. Pronto, então é um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz pelo convite feito, poder conhecer os irmãos da Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe. E eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 46, que será o texto da nossa meditação nessa noite, em continuidade a esse exercício devocional. Salmo de número 46. Assim diz então a nossa palavra de Deus, as Santas Escrituras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo.
Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus a iluminação para esse momento de reflexão. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça, ó Pai, por estarmos diante da Tua palavra. E nesse momento, ó Deus, ao qual carecemos desesperadamente da Tua graça, pedimos ao Senhor para que nos ilumine a mente e traga ao nosso coração o ensino correto das Escrituras, de modo, Pai, que sejamos aquecidos por Tua presença, pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, quando nós pensamos no legado do reformador francês João Calvino, nós pensamos muito no que ele produziu, na sua marca na Reforma Protestante, como o maior teólogo, né, da sua época, o exegeta da Reforma, mas nós não pensamos muito, e essa é uma parte que somente aqueles que estudam mais aprofundadamente a história de João Calvino podem perceber que ele não teve uma vida fácil. Ele não teve uma vida de conforto, de saúde e de vigor que justifiquem a sua dedicação, a sua produção de livros, a sua frequência de pregação, pregando muitas vezes mais de 4, 5 vezes por semana, lidando com questões diversas, como a gestão de um seminário, gestão de uma cidade. Quem olha para a vida de João Calvino pensa que ele foi um homem cercado de privilégios. Mas a verdade é que ele foi um homem cercado de muitas dificuldades e obstáculos, sofrimentos. Na sua saúde, ele quase pouco ele gozava de dias de tranquilidade, mas a maioria do tempo era doença, enfermidades, dores. Durante toda a sua curta vida, ele sofreu muito com a perda de seus filhos. Ele perdeu cerca de 2 a 3 filhos através da gestação da sua esposa, Idelete. Foi um homem realmente que experimentou dias sombrios, dias de dificuldade. No entanto, irmãos, nós podemos ver que mesmo assim, pela graça de Deus, este homem deixou um legado e realmente uma herança que para nós é muito preciosa, porque, acima de tudo, ele foi um fiel expositor da palavra e um instrumento de Deus para trazer a revelação do Senhor para o seu povo, a compreensão correta da palavra de Deus. Então, quando nós pensamos na vida dele e de outros irmãos, nós podemos notar isso, que apesar das dificuldades, eles perseveravam, apesar das tribulações, eles possuíam uma força, uma determinação que, obviamente, não vem do seu próprio braço, não vem da sua própria natureza, até porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos vasos de barro, nós somos carentes da graça de Deus. Por natureza, nós somos debilitados, e Deus sabe disso. Mas a mesma palavra que nos mostra essa realidade do nosso coração é a mesma palavra que diz que tudo posso naquele que me fortalece. O Salmo de número 46 é um salmo, como o próprio Charles Spurgeon diz, um salmo de batalha, uma oração de guerra. E para justificar também o meu início falando sobre Calvino, o próprio reformador, ele comentando sobre esse salmo, no versículo 1, nós podemos ver que o texto sagrado começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então Calvino diz que antes mesmo do salmista iniciar comentando alguma dificuldade, alguma tribulação,
ou falar de algum livramento em específico, antes mesmo dele citar um problema, o salmista começa estabelecendo que Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu próprio povo e lhe comunicar a suficiente esperança do Deus dos exércitos. Então, o Salmo 46 é realmente esse salmo de esperança, de confiança em um Deus presente. O Salmo 46 foi o salmo que inspirou Martinho Lutero, outro reformador, a escrever o hino tão famoso, Castelo Forte. Mas, irmãos, o que o salmista estava experimentando, nós não sabemos. Esse não é um dos salmos que nós temos um relato histórico, contextual. O que nós podemos imaginar, pela descrição do salmo, é que, como era comum em Israel, eles estavam lidando com a ameaça de inimigos das nações que rodeavam ali, que cercavam a região de Israel. Muitas nações inimigas, povos pagãos, que não tinham apenas algo contra Israel por uma questão política, mas tinha algo contra Israel por uma questão, acima de tudo, espiritual, porque Israel é o povo de Deus, era o povo de Deus. Então, o salmista está em uma batalha, que não é apenas uma batalha física, mas uma batalha espiritual. E como eu falei, nós não sabemos qual é o contexto histórico, mas nós podemos ver como o salmista se sentia diante dessa batalha. No versículo 2, depois de dizer que Deus é refúgio e, portanto, não temeremos, ele pinta um quadro que nos revela a dimensão da dificuldade que ele estava experimentando. Olha o que ele diz no final do versículo 2: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Versículo 3: ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Quando ele fala nesse termo, irmão, irmã, nós precisamos compreender que ele está trazendo um aspecto histórico, contextual, porque a montanha, na cultura judaica, ou na cultura do Oriente Próximo, é considerado um elemento que simboliza a firmeza, a estabilidade. Pensem em uma montanha, não sei se em Riachão tem muitas montanhas, em Salvador não tem, né? Pelo menos não tem agora, porque agora tem bairros e casas e prédios, mas em Riachão é possível que tenha, não é? Então, não tem, mas a Bahia é cercada de regiões montanhosas, né? Principalmente ali na região da Chapada Diamantina, e eu tenho certeza que as montanhas que estão na Chapada estão lá hoje, estavam lá há 1000 anos atrás, estarão lá provavelmente, se Jesus não voltar, nos 1000 anos seguintes também. Porque as montanhas simbolizam esse poder, né, de estabilidade, de algo que não se move. E ele fala, o salmista diz, ainda que as montanhas se abalem e se lancem no seio do mar. Olha que imagem, ou seja, ainda que as coisas mais estáveis, mais firmes deste mundo venham a se transtornar, como as montanhas que se abalassem e caíssem no seio dos mares. Aí ele continua intensificando a imagem, ele diz, e que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, na cultura também do Oriente Próximo, o mar, ele simboliza também algo perene, porque aquela imensidão do mar parece assim que é algo realmente na calmaria, né? Aquela paz. Mas também quando o mar está revolto, em tempestade, naquela cultura, eles associavam a fúria dos deuses, ao caos, à desordem. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui, irmãos, para a gente, é que, ainda que as coisas mais estáveis, ainda que as coisas mais fixas se transtornem, ainda que a nossa realidade se torne um caos, ainda que tudo se estremeça, tudo aquilo que a gente considera como estável, como seguro, venha a se destruir, venha a se transtornar e nossa vida se torne um caos, ainda assim, o texto diz no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, quando nós estamos, irmãos, passando por dificuldades, quando a nossa vida parece um caos,
quando as coisas que nós temos por certas estão a risco de se perderem, ainda assim há um Senhor assentado no seu trono, ainda assim há um Deus que está acima do caos, é um Deus que está acima dos homens, acima dos anjos, e que esse Deus habita em uma cidade de perfeita paz e de perfeita tranquilidade. E esse Deus que está nesse lugar, nesse santuário, nessa cidade santa, ele está lá. No versículo 5 ele diz: por isso essa cidade jamais será abalada, mas ele ajudará desde a antemanhã. Então o salmista, ele vê esse cenário, ele desenha essa imagem pesada, essa imagem de caos, de transtorno, mas ele desenha outra imagem de paz, uma imagem de segurança, e essa é a presença do nosso Deus. Então ele conclui no versículo 7 com o refrão que ele repete no versículo 11. Ele diz: o Senhor dos exércitos, ou seja, ele evoca aqui o nome do Senhor relacionado à batalha, à guerra, aquele que é poderoso, aquele cujo braço ninguém pode suportar, aquele que desbarata exércitos, aquele que destrói nações, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que no estalar dos dedos os anjos obedecem, aquele que está acima dos deuses falsos, aquele que está acima dos reis poderosos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança, é o nosso refúgio. Isso não traz paz ao seu coração, meu irmão e minha irmã? Isso deve trazer muita paz ao nosso coração. Ao saber que nós cremos, somos protegidos e servimos a um Deus que não está sujeito ao caos dessa vida, que não está sujeito à mudança, nem de alguma forma pode ter o seu reinado ameaçado pelos ímpios. E então o salmista, ele meio que convida a sua própria alma e aqueles que estão com ele, talvez, naquela batalha, no versículo 8, a dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor. É como se fosse assim: lembre-se quem é o seu Deus, lembre-se o que o Senhor já fez. Ele já efetuou na terra assolações, ele já desbaratou exércitos, ele já despedaçou lanças, já queimou carros, já fez grandes coisas por nós. E ele fala: vejam isso, contemplem isso, esse é o Deus de vocês. Por isso, ele diz no versículo 10, se aquietem, descansem, confiem, e saibam que ele é Deus, ele é exaltado nas nações, ele é exaltado na terra. Então ele conclui com aquele refrão do versículo de número 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos irmãos e irmãs, a jornada da vida, seja como seminarista, pastor ou qualquer outra ocupação, certamente não é uma jornada tranquila. Assim como o João Calvino experimentou muitas dificuldades, cada um aqui, na sua devida proporção, também enfrenta dificuldades, seja financeira, de saúde, familiar, de relacionamentos, no trabalho. Mas, independente de qual seja a dificuldade que você venhamos a enfrentar hoje, ou amanhã, ou ontem, podemos fazer aquilo que o salmista fez: contemplar a cidade santa do nosso Deus e saber que ele está lá assentado e ele está lá cuidando da gente. E ele é poderoso, ele está conosco. Por isso, não deveremos temer, deveremos nos aquietar e adorarmos ao seu nome, entregando nossas vidas a ele e vivendo tão somente para a sua glória. Então, nessa caminhada aqui como seminarista, a gente experimenta muito isso, de realmente depender exclusivamente do Senhor, saber coisas que nós tínhamos como certas, principalmente eu falo por mim, em Salvador, tinha uma vida junto da minha família, junto à minha igreja, e aí tudo que eu tinha como certo há tantos anos, agora se foi. Me vejo em uma cidade estranha, sem nenhum familiar, sem nenhum amigo, sem nenhuma rua que eu conheça, sem nenhuma memória, mas o mesmo Deus está comigo aqui também. O mesmo Deus está me sustentando. Então,
isso traz esperança ao nosso coração, né? E a gente aprende a caminhar no Senhor em meio às dificuldades, para que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas e sejamos aperfeiçoados por meio das dificuldades que nós enfrentamos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que a certeza da presença de Deus abunde em meu coração e no seu coração. Amém? Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. A palavra. Os irmãos deram ótima palavra aí. Deus abençoe vocês. Deus dê graça na vida do José Carlos e do Samuel Figueiredo, ok? Quem vai começar a falar agora é a irmã Núbia. É isso, irmã Núbia? É isso aí. Agora vocês vão ficar aí as mãos aí da nossa SAF. Deus abençoe. Boa, hein? Quero saudá-los, né, em nome da nossa SAF, justamente com a nossa presidente, ela já falou, mas assim, dizer que é um prazer ouvi-los e nós temos essa preocupação, como o pastor falou inicialmente, né, assim, a gente lê na palavra lá que o próprio Jesus falou, né, que a seara é grande e que os ceifeiros são poucos, e a gente vê muito as grandes dificuldades que a gente tem, um país tão vasto como o nosso, um estado tão grande como o nosso, que é a Bahia, a nossa região ainda tem poucas igrejas presbiterianas, né? Os nossos presbitérios e sínodos têm um desafio grande e muitas vezes conta de não ter, de fato, pastores, evangelistas, missionários, né, que estejam disponíveis, não vou dizer dispostos, mas disponíveis, né? E eu fico bem feliz quando eu vejo jovens assim como vocês sendo vocacionados e chamados, né, se preparando. Eu assim, sou feliz porque eu sou da igreja presbiteriana, igreja séria, e que tem uma preocupação com o ensino genuíno da palavra e preparo, né? Então, não é qualquer pessoa que vai assumir o campo, a igreja, uma congregação que seja. Minimamente tem que ter um preparo. Eu fico feliz de vê-los nesse chamado. E o que eu queria falar, assim, perguntar para iniciar nosso momento de perguntas agora, viu? Que as irmãs podem se preparar aí para fazer suas perguntas. Curiosidades que a gente tem. Eu ouvi recentemente, participando de uma live com um missionário que está, ele também é da igreja de Brotas, viu, Samuel? E ele está na região da Chapada, lá no lugar chamado... Robério? Isso, o Robério, lá em Inúbia, lá em Piatã, né? E uma coisa que ele me falou que me marcou bastante foi justamente assim, que hoje, às vezes, a gente tem poucas pessoas se preparando para ser pastor, porque a gente também não tem o estímulo da nossa própria casa. Eu dizer assim, às vezes a gente diz assim, eu quero que meu filho seja médico, seja advogado, seja engenheiro, seja arquiteto. Mas dificilmente a gente, às vezes, ouve dizer, eu quero que meu filho seja pastor. Né? Ele falou isso e isso me fez refletir. Que isso é uma realidade que nas nossas igrejas, às vezes, a gente não tem ouvido mensagens que impactem os jovens para serem desafiados a ir para os campos, para se preparar para ser missionário, né, sendo pastor ou não, né? Então, eu fiquei pensando, então, eu queria saber de vocês, dos dois, qual foi a motivação que vocês tiveram para escolher, como foi esse chamado, a partir de quando, né? Porque às vezes para alguns é mais cedo e vai sendo alimentado, para outros é num dado momento e aquele momento passa a ser o divisor de águas, né? Uma mensagem, não sei, alguém que de repente falou, uma mensagem que você ouviu, algum pastor, alguém que trouxe uma palavra que o fez refletir, né? Então, eu queria fazer da minha parte essa primeira pergunta. Qualquer... Acho que a gente pode começar daquele jeito, né? Primeiro José, depois eu, né? Sim, foi em 2010, quando eu me converti. 2 anos depois, em 2012, Deus já começou a mostrar para mim o chamado, porque o meu sonho era ser advogado. Eu ia para Portugal para fazer o curso de Direito, mas aí eu me deparei com o chamado e, naquela época, eu não queria ser pastor, eu queria ser um advogado, mas
que evangelizava, né? E eu lembro que naquela época e eu queria aquela voz que estava me incomodando, assim, com o chamado. Eu lembrei de uma oração que eu fiz, eu falei, Deus, ó, eu vou ser advogado, mas eu vou evangelizar todo dia. Mas não deu certo, não. Esse plano não deu certo. E até Deus usava as pessoas na minha igreja, lá em Cabo Verde, para falar para mim que eu tenho um chamado, eu pregava também. E isso além da convicção, né? Esse lado interno do chamado, que Deus já tinha dado essa convicção a mim. E Ele usou as pessoas também à volta para falar isso para mim. Então, um dia eu tomei uma decisão, falei, se de fato tem esse chamado, eu quero estudar teologia no Brasil, né? Agora não é mais o Portugal fazer direito, eu vou para o Brasil, né? É mudança de plano. Então, eu recebi bolsa, porque eu lembro que o diretor da faculdade, lá em Salvador, que eu estudei, ele foi para Cabo Verde, foi lá que ele me conheceu. Ele é diretor da faculdade de curso de teologia dele, ele me concedeu o curso de teologia, a bolsa, né? Eu vim para o Brasil eu fiz o curso de teologia. Foi lá em Salvador que eu conheci a igreja de Brota, que é a igreja de Samuel, que a igreja fica basicamente 50 metros da faculdade. Eu estava passando de carro uma vez, eu vi a igreja, foi interessante, eu comecei a frequentar. Aí até eu fui transferido para a igreja de Feira de Santana, porque eu já tinha concluído o curso de teologia. Eu precisava de um campo para trabalhar, então tinha esse campo em Feira de Santana, por isso que eu fui transferido para lá, a igreja de Pastor Roberto, em Feira de Santana. Lá eu fiquei 2 anos nessa congregação antes de vir para o seminário. Você ficou em Ouro Verde, não é isso? Sim, eu fiquei lá. Ó, tá informado, hein? Porque você já pegou no relógio de oração da Sinodal e a gente se conheceu. Ah, sim. Então, Deixa eu a perguntar gente uma coisa, congregação Nubia, de Ouro aqui. Verde, zona rural, que fica depois daqui de Riachão, a gente já visitou lá, conhece. Inclusive, no ano que você foi para lá, viu, José? O pastor Roberto me procurou para que eu assumisse tanto Riachão quanto lá também. Sim. Ele estava sem pastor lá, né? Aí foi quando você apareceu no cenário e aí desviou a rota do projeto. Mas deixa eu te falar. Lá em Cabo Verde, tu eras de que igreja? Eu era da igreja do Nazareno. Você conhece algum por aqui? Sim, conheço. A igreja do Nazareno é uma igreja da linha wesleyana, Isso. a arminiana, no caso também. Então, mais uma igreja tradicional histórica. A questão é a soteriologia deles, né? Aí, mas não crendo de línguas, nem aquelas coisas todas de pentecostal. Então, não é considerado uma igreja pentecostal, considerada uma igreja histórica, tradicional, de origem americana. Sim. Ok. Eu me converti, porque eu me converti nela, que ela é a igreja evangélica mais expressiva em Cabo Verde. Tá, e hoje você é presbiteriano ou você continua na wesleyana? Não dá, não. Eles não iriam me receber mais, não. Porque eu vou ter que falar, né? Vou ter que falar da soterologia, não tem jeito. Aí eles vão me botar para fora. A pergunta da irmã Ivani aqui, Eduardo, ela pergunta se lá em Cabo Verde existe algum trabalho presbiteriano. Lá só tem presbiteriana renovada. Ainda não tem reformada, não. Inclusive, eu conheço essa igreja, fica na minha cidade também. Mas não tem, não. Agora, Samuel. Bom, eu tive o privilégio de nascer na igreja já no Evangelho, né? Meu pai, ele hoje é presbítero em disponibilidade da igreja de Brotas, mas foi presbítero lá por muitos anos, desde o início da igreja. Então, desde cedo, desde criança, eu sou membro de lá. Isso até é uma história legal, né? Eu tenho uma foto do meu batizado lá, bebê ainda.
E se Deus permitir, se tiver dos planos de Deus, né? Depois do seminário, quem sabe, adicionar mais uma foto, sendo ordenado pelo presbitério. Mas teve um determinado momento em que, quando eu tinha assim cerca de 15 anos, né? Por ser da igreja, é muito importante que haja um momento onde o adolescente ou o jovem se desperte para a importância dele desenvolver um relacionamento com Deus, né? Pessoal. E às vezes fica muito naquela questão do costume, da familiaridade, né? Da religiosidade. E aí, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu me despertei mais para essa questão da igreja, né, de me envolver de fato, de buscar ter uma vida devocional com Deus diária. E aí, nesse meio tempo, estava ocorrendo um trabalho lá executado pelo pastor Breno Macedo, que era pastor auxiliar em Brotas, que era com os adolescentes, que era um discipulado quinzenal. E aí, em cada evento que ocorria desse, eu sempre ficava meio que auxiliando o pastor Breno, sempre compartilhando sobre como a gente poderia ajudar os adolescentes, mesmo eu sendo adolescente também, assim, demonstrando preocupação com algumas coisas na vida de alguns irmãos, meio que auxiliando realmente ele nesse trabalho de, de discipulado, né, de orientação dos irmãos lá. E aí, quando ele recebeu uma proposta para ir para um outro lugar, aí na despedida, ele chegou para mim, e até o momento eu nunca tinha pensado nisso, e falou: Samuel, ao longo desses anos aqui, eu percebo que você, dentre os demais, possui um desejo diferente pelas coisas do Senhor, um zelo diferente pela vida dos irmãos. E eu vejo que isso pode ser uma evidência do chamado pastoral em sua vida. Você é muito novo ainda, mas eu aconselho que você ore e se coloque à disposição do Senhor. E aí eu fiquei assim meio que surpreso com aquilo, nunca tinha pensado até o momento sobre essa possibilidade, era muito novo, inclusive. Mas aí eu fui falar com meu pai, eu falei: ó, pai, o pastor Breno falou para mim que talvez eu seja vocacionado, que ele vê em mim esses sinais. Aí meu pai falou: olha, filho, eu não queria te pressionar, eu não tinha falado para você ainda, mas eu também via e vejo em você essas evidências. Aí, a partir de então, eu comecei realmente a orar por isso, e a cada tempo passando, amadurecendo na igreja, nas sociedades internas, servindo, eu fui desejando mais isso, de coração mesmo. Aí, quando chegou na época do vestibular, eu decidi fazer um curso, né, na faculdade, mais para amadurecer mesmo meu coração e ver se era realmente isso que eu queria, ou se eu queria ir para o seminário. E aí eu fiz curso de letras na Federal, aqui, lá na Bahia. E aí, mesmo que estudando coisas, assim, né, de áreas humanas, e algo que eu gostava, mas eu sentia, sabe, não é esse o meu lugar. Eu não, eu não quero ser professor de português, ou de inglês, ou de literatura, embora eu ame, e até hoje seja professor de inglês, mas o que eu realmente amo, o que realmente meu coração aquece, o que eu sinto que vem do Senhor é ir para ser pastor. E aí, quando acabou a faculdade, eu me casei com Carol, e aí a gente pensou: não, olha, agora é a hora, vamos dar os passos. Aí me tornei aspirante, passei pelos passo a passo, né, da IPB, até vir para o seminário. Então foi um processo mesmo, assim, semelhante de José, no sentido da evidência externa, né, dos irmãos, e também de uma evidência interna no meu coração, Deus me direcionando para vir para cá, abrindo mão de possibilidades, abrindo mão de oportunidades de desenvolver outras áreas para poder realmente me dedicar à obra do Senhor. Muito bem. Agora eu vou pedir para. Pastor, desculpa, mas se alguma das irmãs aí tiver uma pergunta para. Ivani tem uma pergunta. Ivani, faz a pergunta, Ivani. Para José, o seminarista José, Cabo Verde fica a quantos quilômetros da Ilha da Madeira? Cabo Verde fica muito longe, porque a Ilha da Madeira fica na parte de Portugal. E Cabo Verde, embora foi uma ilha colonizada também pelos portugueses, Cabo Verde fica mais próximo da África.
fica distante da Europa, não aquele distante, mas mais distante. Fica entre América, Europa e África, mas fica na costa ocidental africana. Então fica mais próximo da África. É longe de Portugal, mas assim, são uma das ilhas que tomou independência. O Portugal já, Madeira já não tomou independência e ela ficou ligado com Portugal. Mas fica a muitos quilômetros. Eu não lembro do número, mas fica bem distante. Entendi. Seminarista Samuel, estuda hoje em que seminário? Eu estudo no SPN, em Recife, junto com o José. Sim. Obrigada. Núbia, a sua vez. Eu tenho uma curiosidade. Eu estou vendo aí o irmão Samuel já é casado. O irmão José também é? Eu sou solteiro. Bom, diante dessa curiosidade, eu queria fazer outra pergunta. Assim, a gente comumente vê, o pastor comentou aí, o irmão, na sua exposição, também falou muito sobre a questão dos reveses da vida e tal. E assim, a gente sabe que seminarista cada um tem uma realidade, porque depende da situação dele, né, de onde ele vem, das condições da igreja, da sua família, o seu sustento tem algumas, né, nuances diferentes, digamos, pagar o seminário, custear, a gente sabe que o seminário vive muito de necessidade de livros, né, equipamento para trabalhar, computador, essas coisas assim que são comuns na vida de estudantil. Eu queria saber como é que é para vocês essa manutenção de vocês no seminário. Vocês trabalham? É possível trabalhar na cidade aí onde vocês estão residindo e também estudar? Ou vocês têm vocês têm mantenedores através da igreja ou da família? Como é que é? Me fala da realidade de vocês, para a gente até saber quais são as particularidades até para orar, para também até fazer algum tipo de mobilização, né? Porque assim, a SAF tem sempre essa preocupação, inclusive esse dia do seminarista, hoje, né, dia 8 de setembro, é o dia do seminarista no nosso calendário a nível nacional, e eu acho que, para além dessa data, de lembrar que existe alguém se preparando, eu acho que a gente precisa ter mais presença na vida de vocês, né? Eu não tenho nenhum parente, filho, nem ninguém próximo no seminário, mas acho que vocês se tornam parentes nossos, que vão ser os nossos filhos de oração e que vão estar futuramente cuidando das igrejas, né? De algum lugar. Primeiro, Samuel, já falei primeiro várias vezes. Tá bom. Então, quando a gente estava planejando para vir para Recife, tem muitas coisas que angustiam um pouco o nosso coração, né? Uma delas é esse planejamento, porque a gente não tem muita liberdade, vamos dizer assim, para planejar, nem para ir para o seminário pelo qual a gente vai. A gente tem nossa preferência, a gente informa o pastor e tudo mais, mas a decisão de qual seminário você vai é do presbitério. Então você meio que fica realmente sem nem saber se você vai para Recife, São Paulo ou Teresina. Isso tudo é muito difícil, né? Porque eu, por exemplo, casado com Carol, eu casei em abril de 2021, então em janeiro a gente sabia que a gente ia ter que ir para alguma cidade. Então, nem o ano de aluguel do apartamento a gente tinha vencido ainda. A gente teve que pagar 2 meses de aluguel se nem estávamos em Salvador. O mês de janeiro e fevereiro, porque em março vencia o ano de aluguel para a gente poder romper o contrato. Então, são coisas assim realmente que são difíceis, né? E aí, eu lembro que foi no Natal, dia 24 de dezembro, é que eu soube quanto a igreja de Brotas poderia me sustentar, né? Eu louvo a Deus pela possibilidade da igreja me sustentar de certa forma. Assim, me sustentar, eu digo com a oferta, né? Com uma parcela da oferta. Não corresponde ao valor suficiente para subsistência de um casal aqui em Recife, mas eu acho que o sustento seminarista é assim, um ajuntamento de forças, né? O presbitério ajuda, se o presbitério puder, a igreja ajuda se puder, o seminarista dá um jeito, familiares ajudam se puderem também, ou outras igrejas também podem adotar o seminarista. Então, assim, nesse ajuntamento de forças, a igreja de Brotas se dispôs a dar uma força,
Eu louvo a Deus por isso. Eu sei que tem colegas que não recebem, por conta de realmente limitação financeira. No entanto, o valor que a Igreja de Brotas decidiu em conselho não era suficiente para suprir os custos aqui em Recife. Então, a gente foi em busca de oração, de pessoas que pudessem nos ajudar. Algumas pessoas se disponibilizaram, mas ainda assim o valor total que a gente recebe aqui em Recife não é suficiente para nossos custos quanto casal. Então, por conta disso, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta à noite, todas as noites, de 7 às 10, de 7 às 9. E isso tem sido a rotina, confesso, cansativa, porque além de estudar a manhã inteira, à tarde, com os livros, com as atividades, preparação de estudo, de sermão, eu trabalho todas as noites, de segunda a sexta, para poder complementar os custos aqui da nossa vida, né? Então, assim, é um desafio grande, mas Deus tem sido bondoso até aqui. Deus tem nos ajudado, e temos levado as coisas, graças a Deus, isso não tem afetado as minhas notas, mas ao mesmo tempo ficou aquela sensação, né? Eu poderia dedicar mais, e às vezes a gente tem que realmente abrir mão de certas coisas. Cada seminarista acaba tendo que lidar com seus dilemas, né? Envolvendo essas questões financeiras. Mas Deus tem sido bondoso, a gente está feliz, a gente está contente no Senhor, e graças a Deus nada tem nos faltado. Mas tem essa rotina aí pesada, né? Que muitos têm que lidar. Alguns colegas pregam de manhã e de noite na igreja, assumem congregações para poder receberem ofertas das igrejas. No momento eu estou servindo em uma congregação, não sozinho, né? Eu sirvo juntamente com um pastor. Isso também ajuda na experiência e tudo mais. E é basicamente isso. Muito bem. Só uma pergunta aqui, José, antes de você falar. Samuel, você está no prédio dos casados do SPN ou em outro local? Quando eu fui matricular, não havia vagas para o prédio dos casados, mas a gente já escolheu um lugar à parte. Entendi. E aí a gente continua assim, à parte até agora. Entendi. Uma outra pergunta, Samuel. O presbitério, ele designou você para o SPN? É costume do presbitério central mandar para o SPN ou para o seminário? Aliás, o teu Se eu não me presbitério engano, é o presbitério... é o PSSA. Ah, o PSSA, certo. Lá É, é mandar para o SPN, é isso? assim, atualmente, a tônica do nosso presbitério a recomendação é para o SPN. Ok. José, você. Embora, só um detalhe para não acabar não sendo impreciso, né? Embora atualmente nós temos 2 seminaristas no presbitério, eu estou no SPN e o outro está no JMC. Mas, assim, foi realmente uma preferência dele com o pastor e o presbitério junto permitiu, Permitiu. né? Mas há Entendi. uma recomendação, uma inclinação ao SPN. Aqui no nosso presbitério é enviar para o STNE. Conquanto eu creio que seria melhor mandar para o SPN. Mas o presbitério, em termos de concílio, manda para o STNE. José, é a sua vez. Sim. Que bom, né? Porque Samuel, Marcos André foi diretor daqui, já sabe como funciona a estrutura, então é muito bom tendo recomendação para cá. Então, da minha parte, o meu presbitério envia também, a recomendação é para Teresina. Mas como eu não gosto também muito da região com muito sol, aí eu fui pesquisar a cidade, eu vi que dá para fritar ovo no asfalto, então... E sempre eu já tinha, assim, um desejo de vir estudar aqui no SPN. Eu conversei com o o pastor Roberto, ele estudou aqui, e ele é pernambucano. Ele falou, sim, você pode externar o seu desejo ao presbitério, mas, como o Samuel falou, é o presbitério que tem a palavra final. Então, a gente tem que submeter, né? Eu escolhi ESPN como primeira opção, e Teresina como segunda opção, e JMC como terceira. Aí o presbitério me enviou para cá, graças a Deus, porque até então eles só estavam enviando para Teresina. Então estou aqui. Com relação ao sustento,
tem a parte acadêmica e alimentação e a parte do alojamento, né? Então, esse valor é o presbitério que paga em cheio, né? E também uma coisa para se dar graças a Deus, porque nem todo seminarista tem esse privilégio do presbitério, que também não tem recurso, também nem todo presbitério tem recurso para assim, pagar. E meu presbitério tem 2 seminaristas agora, atual, eu aqui no SPN e o Neto, lá em Teresina, e né, com dificuldade, mas tem dado conta, graças a Deus. E agora outro valor para fazer outras coisas, comprar livros. E aí a minha igreja, que é a Igreja Betel, aí que me manda o valor todo mês. Então, nesse sentido, eu não senti a necessidade de trabalhar, como o Samuel falou que trabalha, ou num campo, mas dedicando somente ao estudo, juntamente com o meu pastor Roberto, ele me aconselhou que eu focasse nos estudos, e não voltar com nota baixa, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Samuel, mesmo com muita carga de trabalho, família, ele tem tido boas notas, e eu, muito mais ainda, eu tenho que manter as notas, né? Que eu não estou fazendo mais nada se não estudar. Então, é basicamente isso. Eu louvo a Deus por ter um presbitério que conseguiu pagar os valores da mensalidade. Que bom, né, pastor e irmãos? Porque assim, eu fico vendo as nossas igrejas, eu não sei, eu fico cada vez que eu tomo conhecimento de mais algumas questões particulares, eu fico vendo quanto é importante a nossa contribuição para a igreja, nosso dízimo, nossa oferta, né? A extensão dessa nossa contribuição para além do que a gente imagina. Eu ouvi no ano passado do secretário executivo da APMT dizer que 54% dos recursos que chegam para o Supremo Conselho, ele vai para missões. E eu fiquei assim, muito feliz, né? E a gente, talvez, como crente na igreja local, não tem essa consciência, essa noção, né? Do que os recursos financeiros podem fazer. Quanto mais poderia ser feito, quando a gente vê o esforço de vocês se preparando, eu acho que os presbitérios poderiam ter um potencial maior se as igrejas tivessem essa visão de preparar missionários, de preparar pastores, né, para cuidar das igrejas, para que pudéssemos novas igrejas serem abertas e terem a condução de homens preparados, né, que não fosse trabalho feito apenas por leigos, mas que não houvesse tanta dificuldade. Aí, assim, eu não estou tomando o lugar das irmãs fazerem perguntas. A irmã Jéssica, esposa de pastor, pode fazer alguma pergunta. E eu queria também ouvir a nossa irmã Carolina, né, que é a esposa já de um futuro pastor. Assim, o vocacionado é o irmão Samuel. Aí eu quero saber da esposa do pastor como é que é isso, né, do futuro pastor. Assim, porque, como ele falou, que o direcionamento dele já existiu uma inquietação no coração. E hoje em dia a gente também estuda, tem sonhos de ter uma profissão, e com ela, eu queria saber um pouco dela, aí, se ela puder falar como é que foi isso, ir para o seminário e estar aí sendo a esposa do seminarista na cidade que não é a sua também, mas assim, o que tem sido para ela, como é que é esse desafio e como é que é isso, né? No coração dela, como serva, como mulher, enfim. Fala alguma coisa para a gente aí, Carolina. Que acho que às vezes as mulheres ficam meio que na sombra, mas eu sei que ela é a família, né? E assim, extremamente importante no ministério do seminarista, né? Eu sei que você tem um papel importante. Eu queria saber o seu chamado para a esposa de pastor, como é que é isso? Bom, no início, eu sempre soube que quando a gente começou a namorar aqui, ele queria vir para o seminário e tudo mais. No início bate assim um susto, porque acho que dificilmente uma mulher ela vai poder dizer, não, eu sirvo para ser esposa de pastor. A gente sempre acha que não, eu não sou adequada, eu não tenho as qualidades necessárias para isso. Mas quem somos nós para dizer o que podemos ou não podemos, né? Eu tentei assim, ter a disposição de receber para mim aquilo que Deus queria. E assim, foi muito difícil a gente vir para Recife, assim, emocionalmente falando. Mas para mim mesmo. No início
não rejeitei um pouco a cidade, assim. Não gostei muito da questão de mudanças, pequenas coisas assim me incomodavam, como não saber nada, que achava que a gente era muito só, nós dois, e como nós dois éramos muito próximos das nossas famílias, foi realmente muito difícil emocionalmente. Mas o tempo foi passando e as coisas foram melhorando. A gente conseguiu encontrar amigos aqui, pessoas que ajudaram muito a gente nesse processo, que supriram muito assim aquela lacuna emocional da família, né? Graças a Deus também Salvador é relativamente perto de Recife, no caso de avião, né? Que é 1 hora. Nós temos também a minha cunhada, que é a irmã de Samuel, que mora aqui em Maceió. Então, volta e meia, ela vem aqui, a gente vai lá, de carro são apenas 3 horas. Essas coisas ajudaram bastante. Os nossos pais também já vieram aqui, as duas famílias se revezaram para vir aqui. Esse ano, no início do ano, eu fiquei assim um pouco triste, porque a gente passou muito tempo, ano passado, dezembro, janeiro, só que agora, a partir do segundo semestre, já voltei a me acostumar um pouco mais. E hoje, assim, eu posso dizer que eu realmente entendo que é uma fase que a gente está passando, né? Não é para o resto da vida, porque realmente a condição de seminarista, às vezes, pode ser difícil, mas eu tento entender como uma fase. Não trabalho fora de casa, isso foi uma opção nossa, assim, porque a gente entende que Samuel precisaria de um suporte mais em casa, para tudo, assim, né? Eu me redescobri muito como dona de casa, pude aprimorar muitas coisas que eu não tinha habilidades na cozinha, na limpeza. Hoje eu tenho assim, uma consciência melhor de que nós podemos sim viver mais longe dos nossos pais, viver longe dos pais dele. A gente pode sim, um com o outro, se ajudar e ficarmos bem juntos. Acho que ajudou muito também no senso de pertencimento, assim, de ser esposa, de ser marido. Eu não sou mais simplesmente a filha dos meus pais, né? Agora eu tenho outra família. Então isso fortaleceu muito e foi muito bom. Tem sido bom. Agora que já está no final do segundo ano, eu posso dizer, eu acho que passou rápido. Porque já tá, o segundo ano está acabando, né? Mais 2 anos aí eu tô achando que vai passar rápido também. A gente está até expondo intimidades, assim, que tentando ter filhos já, né? Então, estamos nessa expectativa de uma futura breve gravidez, se Deus permitir. Que bom, né, ouvir tudo isso de você, porque a gente vive num mundo aí modernismo, onde a mulher tem essa coisa da independência, e a gente vem permear os nossos arraiais, e muitas vezes abrir mão daquilo que a gente quer, uma profissão, coisa assim, não é algo tão simples. Mas eu fico feliz de vocês estarem nesse crescimento aí. É muito bom, porque assim, futuramente você vai ser uma sócia da SAF, vai poder também Com certeza, com certeza. e vai poder trabalhar essas questões aí, né, relacionais. Acho que isso é muito importante. Você falou uma coisa aí e eu fico muito feliz de ouvir essa coisa do deixar o ninho, né? Vocês dois deixaram o ninho de vocês. Esse cordão umbilical que, às vezes, mesmo depois de casada, ainda perdura e que, às vezes, atrapalha, né? Essa nova família crescer como família. E eu acho que nós, como pais, eu já tenho filhos adultos, filho casado com filhos, e eu sei que eu sou coadjuvante, né? Eu sou suporte, apoio mais longe, eles têm que crescer, amadurecer nos seus desafios juntos, né? E eu vejo que estar numa cidade mais distante até isso é mais favorável. A irmã Ivani, que está aí, também tem filho fora, em Portugal, por isso que ela está toda curiosa. Então, ver os filhos da gente passando por essas etapas de crescimento e redescoberta também é algo extremamente importante. Então, fico bem feliz de ver que nós teremos futuramente famílias pastorais estruturadas, porque acho que começa daí do preparo de vocês, né? Porque às vezes a gente vê gente com sonho ainda, sabe, com muito romantismo, e vai para o campo e não quer passar pelos perrengues que são, porque o campo, cada campo tem sua particularidade, né? Vai ter campo que é árido, vai ter campo que é fértil, que é tudo muito frutífero, e tem outros que o processo é mais difícil. Então, não sei qual será o campo de vocês, mas eu sei que terão desafios. É isso, eu gosto da sua mão aí. Deixa eu falar. Isso que você falou, Carolina, até a pergunta que a irmã Nubia fez, é uma pergunta que eu ia fazer a você. Como
como lidar com isso, né? Você falou dessa dificuldade familiar, ela é importante. Vê, eu sou de Recife e minha esposa é daqui, dessa cidade aqui de Riachão de Jacuípe, né? Eu vim dar um estudo aqui, sequestrei ela, né? Levei ela lá para... Aí a gente trabalhava em Teresina, vê? Teresina, viu, José? Teresina. Os 45 graus na cabeça todo santo dia, né? Ele trabalhou lá e tal, eu me formei em Recife e trabalhou lá. Agora, uma coisa que você falou, Carolina, e uma coisa que o Samuel falou, é a questão da dinâmica de trabalho de vocês. Você optou ficar em casa para cuidar, para preparar o ambiente para ele poder ter condição de estudar. E, Samuel, deixa eu te falar, quando eu estudei no SPN, eu estudava de manhã e de noite. Eu fiz 19 disciplinas no semestre. Você estudar 19 disciplinas no semestre, porque eu tinha que terminar o quanto tempo antes, porque eu tinha passado 6 anos estudando teologia em outros seminários e me matriculei no SPN, para poder ser pastor na IPB, exigência do Conselho da Igreja. E aí tive 50% da minha carga horária cortada, de correr atrás. Então, hoje, a minha pergunta hoje é para a Caroline, nesse sentido. Como você vê essa dinâmica de estudo do seminarista e como você acredita que houve alguma mudança hoje em relação ao seminarista? Porque na minha época, o seminarista só servia para sofrer mesmo. O pessoal falava muito, eu escutei isso no seminário, de pastores dizerem isso. Tá? Isso me marcou muito, porque assim, eles falavam que tem que sofrer. E aí hoje eu vejo que não é por aí, né? Então, melhorou isso? Como é que é essa dinâmica para vocês aí? Olha, eu acho que melhorou, sim. Eu não conheço todos os seminaristas, eu conheço alguns seminaristas e algumas esposas. E pelo que eu já ouvi do passado e pelo que é hoje, é bem diferente, assim. Eu já cheguei a ouvir de pessoas que antigamente, não sei há quantos anos atrás, 10, 15 anos atrás, a esposa do seminarista vinha e era só assim, filho, 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 filho atrás de filho, e só isso, e era muito difícil. E às vezes, já ouvi falar também que às vezes tinha meninas assim, que não tinham, que eram menos instruídos, assim, na questão do estudo. E hoje é bem diferente, assim, eu vejo muitas esposas de seminaristas que fazem faculdade, que trabalham, não querendo glorificar isso, mas, assim, eu acho que mudou, sim, eu acho que os seminaristas hoje, tem mais alguns que respeitado. trabalham, acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que já não tem mais, tem um pouco, mas que não tem uma visão tão horrível assim de que você tem que sofrer. E como você falou, realmente depende de vários fatores. Depende muito da questão da igreja, depende muito também da questão da família de ambos. Isso ajuda ou prejudica. Então, eu acho que cada vez mais os casais que vêm são casais um pouco diferentes do que era 10, 15 anos atrás. Ok. Samuel, e a sua dinâmica de estudos, como é que você vê hoje? A rotina aqui no seminário, se você for tentar se esforçar ao máximo, né, para conseguir aproveitar esse tempo, é bem intensa, né? É muito tensa mesmo. Antes de vir para cá, o pessoal falava que não teria condição de estudar e trabalhar simultaneamente. Muitas pessoas falavam isso. Aí eu pensei, poxa, se não der, então não tem como ir pro seminário. Mas, chegando aqui, a gente consegue, através da ajuda dos colegas também, né, tirando algumas dúvidas, através da orientação de pastores, a gente consegue se esforçar para honrar todos os compromissos de estudos, né? É uma carga horária pesada e às vezes você não consegue ver como a conta pode fechar, né? Porque, como o senhor falou, pastor, existe essa cultura realmente de que o seminarista é como se fosse aquele cabo do exército, né? Que tem que fazer os trabalhos mais sujos e tudo. Tem que fazer assim, sujo eu digo assim, não errados, né? Mas eu quero dizer assim, os trabalhos Mais pesados. mais pesados, E às vezes muitos seminaristas vão servir em congregações e às vezes prega até mais do que um pastor e recebe muito pouco mesmo. Então, assim, existe essa dificuldade mesmo.
da galera ver o seminarista como se fosse uma posição nem mesmo digna de qualquer tipo de prestígio, né? Parece que a pessoa só realmente recebe algum tipo de respeito ou até mesmo uma deferência quando ordena. Até Isso. ordenar, um dia antes da ordenação, o cara não vale nada. Olha o que eu ouvia muito no seminário, era o seguinte, o seminarista, ele está no limbo. Aí eu perguntava por Sim. quê? Porque ele não é nem crente e nem é pastor, ele é Nem pastor. seminarista. É. Mano, ver. Tem uma vez mesmo que a gente, só para encerrar esse assunto, que a gente já estava se informando sobre questões de plano de saúde e tal, aqui em Recife, porque casados, né, não tem mais essa questão de pai e mãe, e aí eu comecei a pesquisar, será que eu vou conseguir um plano aqui e tal? Aí me disseram que a IPB tinha um convênio com a Unimed, eu falei, puxa, olha aí a oportunidade, um plano bom, mais em Sim, sim. conta. Aí eu me formei, né? Aí eu falei assim, aí Carol falou assim, olha, meu esposo, ele quer entrar pelo plano da Unimed, ele é da IPB. Aí a mulher falou assim, ele é o quê? Ele é diácono? Aí Carol falou assim, não. Aí ela falou, porque diácono tem sim acesso a esse plano. Aí Carol falou assim, aí ela falou, ele é presbítero? Aí Carol, não. Aí ela, presbítero também tem acesso, mas ele não é. Ele é pastor então? Aí Carol falou assim, não. Aí Carol falou, mas ele é seminarista. Ela, mas seminarista não pode não. É Seja isso que eu falo, sabe? É isso que eu falo. Aí quer dizer, cara, qualquer pessoa, eu digo assim, todas as titulações, né, entre aspas, todos os oficiais da igreja têm, menos seminarista. Pois é. É uma questão até para a gente ver no Supremo Concílio. Com certeza. Se inclui o seminarista também. Manúbia. Eu acho que eu já perguntei muito, já falei muito, né? Mas acho que sim, isso que você falou é bem importante. Eu acho que tem algumas coisas que essa inquietação do pastor pode nos remeter a outras reflexões, né? No sentido de que esse demérito é igual assim, é estudante. Quem é estudante é como se não se valorizasse o que o estudante pensa, as aspirações, as necessidades, digamos assim, né? Aí você é o profissional que chega lá novinho, quem é ali? Quem é o médico? Aquele ali? Aquele? Você vê a pessoa novinha, né? É como você falou, estudou hoje, amanhã ele está com diploma, já é médico, vixe, ele pode prescrever o que for, tá entendendo? Mas ainda tem esse julgamento da questão da idade e tal. Então, assim, vocês, enquanto seminaristas, eu vou falar para os dois agora, pergunta para poder encerrar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas assim, se me deixar falar, eu vou até tarde, mas aí eu não posso mais, porque o horário aqui já está, né, já são 9 horas. Eu queria só fazer uma pergunta. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito por serem jovens, ou mesmo, como o pastor falou, a questão de ser seminarista pode ser também uma discriminação, né? No momento, traz uma mensagem, uma pregação, tá ali. Quem vai pregar hoje? O seminarista. Aí é igual aquela coisa, pô, quem vai pregar hoje? É o presbítero, então não vou para a igreja, queria ouvir o pastor. Essas coisas assim que sabe que tem de igreja, né? O irmão que é de outro país, de outra nação. A gente vive num país onde se fala muito de preconceito, de raça, de etnia, né, de, assim, de religião também. Então, assim, vocês já sofreram algum tipo de preconceito, seja numa fala, numa coisa assim, ou mesmo uma brincadeira, enfim, às vezes as pessoas fazem brincadeira de mau gosto, que lá no fundo tem um componente de preconceito, até dentro da própria igreja mesmo, né? Por serem jovens, por ainda estarem se preparando, ou mesmo está em Recife, é da Bahia, enfim, um monte de. Eu queria que vocês. Não sei se eu fui clara ou se dá para vocês responderem. Bom, o que eu... É uma vez só que eu passei por uma questão lá, foi lá em Ouro Verde, a congregação onde eu passei. É o primeiro dia, porque lá nessa congregação, e por ser roça, os jovens vêm tudo para a cidade grande ou cidade mais próxima deles aí. Então fica mais pessoas idosas, né? Na verdade, a igreja é composta com maioria idosa, né? Pessoas idosas. Então, quando chega um jovem que vai ficar, então logo eles ficam... quando eu entrei na igreja, eu e o pastor me apresentou. Só depois que eu fui pegar intimidade com o pessoal, que um deles falou para mim, olha, quando você chegou, eu pensei assim, rapaz, esse não é muito jovem, esse tem alguma coisa para nos ensinar, hein?
que esse jovem tem para nos ensinar? Porque a igreja é bem idosa mesmo, a pessoa bem madura. Aí eu achei engraçado esse jeito, né? Às vezes a idade pode até dar aquela impressão, mas no decorrer, né, dos dias, eles vão ver que, de fato, Deus pode escolher qualquer um, né? Independente da idade. Muito bem. Samuel. Aqui em Recife, o pessoal prefere qualquer estado, menos a Bahia, né? Quem é baiano aqui sofre. Verdade, é verdade. É o primeiro dia de aula, lá no seminário, um professor conhecido do pastor João, e ele chegou assim, brincando, né? Obviamente não foi na maldade, mas ele falou assim, perguntando o pessoal se apresentar, aí muito baiano, né? Como sempre, tem muito baiano no seminário da SPN. E aí ele falou assim, ih, rapaz, essa turma aqui tem mais baiano do que gente. Então o pessoal de Recife tem esse negócio, né, contra o baiano. Mas, assim, essas brincadeiras envolvendo a Bahia é mais, assim, realmente brincadeira, né? Não chega a ser algo, Uma pelo menos a mim, discriminação. pelo menos para mim não chega a ser algo muito pesado. É mais, assim, na zoação mesmo. Mas, às vezes, o que eu sinto de preconceito, assim, infelizmente, né? Não deveria ser assim, mas, às vezes, quem mais exerce uma certa um rebaixamento em relação à figura do seminarista, infelizmente, são os próprios pastores, infelizmente. Sim, verdade. Às Verdade. vezes a membresia até recebe com alegria, vê um jovem, né? A E SAF, respeita, então, né? a SAF gosta, os jovens que estão se formando, e às vezes a SAF, os jovens também da igreja, recebem o seminarista com entusiasmo, né? Os jovens pensam, poxa, um cara que tem quase a minha idade, ele está estudando, vai ser um irmão mais velho, sei lá. O pessoal da SAF pensa, não, meu filho de oração. Agora os Sim, pastores não, às vezes os pastores pensam, é um rival, o rival, uma pessoa que está metido a intelectual, metido a estudioso, ou então uma pessoa que acaba que prega, né, e a honra da pregação é a palavra, não é Não é quem está pregando. exato, né, quem está pregando, e às vezes o próprio pastor não reconhece, sabe, não acaba honrando quem traz a palavra, independente de quem seja pastor, presbítero ou seminarista. E eu Sim. digo assim, não dá a deferência, né, devida. Isso é triste, né, infelizmente. Samuel, o que você fala, eu senti muito na pele, tá? Por isso que hoje eu sou pastor e eu tento tratar bem os seminaristas, porque eu sei o que é. Isso ficou marcado na minha vida, o que é ser seminarista. Não é fácil ser seminarista. Isso que o José falou, eu experimentei um pouco quando eu fui para o Piauí. Viu, José? Foi no Piauí, na cidade chamada São Raimundo Nonato, interior do Piauí. Uma cidade que é do tamanho da cidade onde eu moro atualmente, né? E quando eu cheguei na igreja, mais jovem do que eu sou, né? Mais jovem do que eu sou. E aí, quando eu cheguei naquela igreja, a igreja não tinha alugado a casa para mim. Pra você ter ideia, não tinha alugado a casa para mim. E a igreja não me queria. Uma senhora falou assim, a gente pediu um pastor, não um moleque. E aí eu não tinha casa, não tinha onde dormir, ninguém me ofereceu casa para dormir. E aí eu fui dormir aonde? E eu era teólogo formado, não era mais seminarista, eu era teólogo formado. Eu fui dormir no fundo da igreja, forrei meu edredom que minha mãe me deu no chão e dormi durante 3 meses no fundo da igreja para tomar conta da igreja. Eu fiquei 2 anos e meio naquela igreja. Né? Fui, inclusive, ordenado lá. Né? Fui ordenado para ser pastor daquela igreja. Então, eu sei o que é isso. Essa questão de você não ser devidamente reconhecido pelo seu trabalho, pelo que você é, pela sua vocação, pelo que você é chamado. Mas isso não deveria diminuir você, entendeu? Nem fazer com que você desistisse. Que você caminhasse, né? Fiquem firmes. Se alguém dizer assim, olha, se algum pastor disser que vocês não
nasceram para sofrer, sabem que tem um pastor na Bahia, tem dificuldade, que passa por problema, mas que entende que um seminarista tem tanto peso quanto um pastor quando ele é mandado para a igreja. Porque se está lá na igreja, é porque um pastor não pode estar lá, mas o seminarista está ali, levando a palavra, ensinando o evangelho, ensinando... como disse a Manube aqui no início, né? A série é grande, poucos são ceifeiros, eu leio o texto que eu li, né? Ninguém despreze a vossa mocidade. Por quê? Porque foi o Senhor que chamou. É o Senhor que chama. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? A irmã Jéssica, gente, é minha esposa, tá? Aí. Irmã Jéssica tem alguma pergunta? Irmã Angelita? Irmã Paulina? Irmã Ivani, alguma pergunta? Não, só pedir a Deus para continuar abençoando seminarista Samuel, sua linda esposa Caroline. Eu gostei demais do depoimento dela, nos ensinou essa harmonia, essa combinação que eles vivem. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua família, que vocês estão iniciando a formar. Abençoe também o nosso seminarista José. Eu não conhecia vocês, foi um prazer, uma honra. Muito obrigada. Que Deus continue nos abençoando, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente está dormindo, Ele está zelando por nós. Amém. E que Ele possa cuidar de vocês aí no seminário, nesta fase, né? Como Caroline colocou. É uma fase que vocês estão passando. Mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço. Amém. Amém. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu peço que vocês, seminaristas, Samuel e José, orem por nós. Pastor, só para finalizar, eu quero perguntar uma coisa para Samuel. Pergunta. Como é esse efeito de fundo aí que fica... Você fica... Desfoca, né, o fundo. O foco fica em você e o fundo fica desfocado. Eu quero aprender, porque eu sou um eterno aprendiz. É isso que eu estava pensando também, rapaz. Eu falei assim, ó... É legal. Aqui pelo computador, embaixo, aparece aqueles ícones, né, de microfone, câmera, não tem? Tem. Aí tem um que tem 3 pontinhos, que quando você passa o mouse aparecem mais opções. Sim. Aí dentre eles tem, assim, aplicar efeitos visuais. Sim, eu já sei. Ele tem esse aí também, né, Lé? Tem. Quando você clica nesse efeitos visuais, tem um que é remover efeito desfocar. O nome é efeito desfocar. Aí Remover efeito e desfocar. Não, na verdade, remover não, eu falei errado. O nome é efeitos de efeito e desfocar. Desfocar, Desfocar. Pega a imagem, desfoca. Isso. Tá. Então, assim, ele vem desfocar um pouco de plano de fundo, é isso? Isso, é isso aí mesmo. Tem um pouco e tem um muito. Já aprendi. Vai testar. Já estou testando. Ele tá carregando. José Samuel, eu queria dizer que vocês orem por nós. Na nossa igreja, nós vamos continuar orando por vocês. Né, pelo projeto GAS, que é um projeto que eu quero desenvolver na igreja aqui. Então, já o ano passado nós tivemos... Nós lembramos do semestre todos os anos, né? Então, sempre chamamos... Já fiz aí, viu? É? Já botei meu efeito aí. Ficou bom, ficou bacana. Então, obrigada, nós temos orado nesse sentido, desenvolvido o trabalho junto com a SAF, né? Para que todo ano a gente tenha um encontro com um dia do seminarista, para lembrar que existe seminarista. Né? É saber que tem seminarista. Né? E esse ano fomos agraciados com 2 seminaristas. Né? No passado tivemos um, esse ano nós tivemos 2 seminaristas. Né? Orem para que a gente possa desenvolver o projeto GAS, que é o projeto GAS? É o projeto que eu idealizei. A gente vai tentar trabalhar isso aqui na igreja. Por exemplo, qual é o livro, qual é a disciplina do semestre? A disciplina do semestre é, por exemplo, hermenêutica. Então, a SAF, mas a igreja se juntar, comprar um livro e mandar para o seminarista na área de hermenêutica. Né? A disciplina do próximo mês é homilética, pegar um livro de homilética que esteja na bibliografia e comprar e mandar, entendeu? Aí, não, qual é o seminarista que vai orar? A gente vai adotar o seminarista Samuel para orar por ele. Né? Uma questão financeira, né? Uma oferta, mandar para o seminarista. Então, o projeto GAS é essa ideia de dar um gás mesmo, né? Grupo de apoio ao seminarista, né? Então, essa é a ideia nossa. Então, ore para que a gente possa conseguir fazer isso. Ainda estamos aí só nas lives, ouvindo, vendo, saber das necessidades e, se Deus der graça, a gente possa fazer isso.
Ok? É isso, Ivani. Amém. A nossa Muito ideia é fazer considerações. esse projeto tocar para frente. Fala, irmã Núbia. Não, pastor, não pedi palavra mais não, já encerrei. Eu quero agradecer, aproveitar que já encerrar minhas palavras mesmo, dizer que a nossa SAF, né, a nossa presidente deve falar ainda, mas estaremos orando. E quando a gente conhece, a gente se interessa mais, né? Diz que a gente só ama o que conhece. Então, nosso interesse agora por vocês será diferenciado. Vocês não terão só a igreja de Brotas e a Betel orando por vocês. Terão também a igreja de Riachão. A SAF, por exemplo, vai se interessar pela causa de vocês, orar por vocês, pelas famílias, e desafios. E aí, como vocês já têm um contato aí com o pastor, eu tenho também, vocês podem expor assim, alguns motivos específicos que a gente está colocando aqui nas nossas reuniões de oração da SAF. Toda quinta-feira a SAF tem reunião de oração. A gente pode partilhar isso e orar, né? Sermos apoiadores de vocês em oração. Enquanto o gás não está ativo, a SAF ativa aí orando pelas causas de vocês, naquilo que for possível ajudá-los para além da oração, né? A gente pode também ouvi-los nesse aspecto. Então, assim, que Deus os abençoe, Caroline, foi um prazer. Quando vocês estiverem lá em Brotas, abracem minha irmã, estarão me abraçando também, tá bom? E assim, a Betel também, Zé Carlos, foi a minha igreja também, eu fui membro da Betel, tenho parentes lá, né, Dirley, minha cunhada, e assim, tem uma irmandade grande que eu fui de lá há muito tempo. Então, assim, agradecer, e é um privilégio, né, realmente conhecer vocês, e o desafio que porque a gente ouve falar, mas vivenciar hoje, você fala assim, eu posso falar 15 anos atrás, aí a Carolina fala assim, eu ouço dizer que era diferente. E bom que hoje vocês gozam de um prestígio e saibam que, se depender de nós, terão sempre um referencial especial, né? Terão sempre prestígio, porque eu acho que o que vocês fazem é uma obra de relevância, porque, assim, muitos de nós talvez gostaríamos, né, de estar no lugar de vocês, filhos, que os filhos da gente tivessem essa vocação. Então, como a gente não é a gente que escolhe a Deus, a gente fica orando por aqueles pelos escolhidos. Né? Então, nosso papel é orar por vocês. Então, Deus abençoe e continue nos animando aí até o final dessa etapa, né, Caroline? Que venham os filhos, sejam abençoados, Zé Carlos, que venha a esposa, que venha a família, que tudo que Deus tiver de melhor para vocês. Deus abençoe. Foi um prazer. Eu queria agradecer aos irmãos pelo convite. Não sei se seria a hora já dos seminaristas agradecerem, mas pode Sim, falar, pode pastor. falar. É porque a irmã Paulina, né, que vai falar agora, e Então depois pronto. vocês falam. Tá bom? Só gratidão a Deus, né, por o Espírito Santo de Deus conceder vocês nessa caminhada maravilhosa, não é? Que a cada momento, a cada instante, né, Ele esteja protegendo vocês, onde quer que estejam, que forem, que o Espírito Santo de Deus proteja, guarde, livre, defenda, né, dê sabedoria, conquista muitas almas para Jesus, e que vocês realizem os objetivos de vocês com a graça e o amor de Deus no coração de cada um. E que sejam felizes. Obrigado por tudo. E entrego vocês ao Espírito Santo de Deus para guiá-los, né? A todo momento, viu? Que sejam felizes sempre, fazendo esse ID, não é? Essa caminhada maravilhosa que Deus concedeu a vocês. E Samuel, que seja feliz com sua esposa, né? Com o desejo de ter um filhinho. E que Deus abençoe vocês. E José também, né? Brevemente ele também pode ter a família dele e ser feliz também, né? Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom, viu? Gratidão por tudo, por a palavra maravilhosa que vocês nos concedeu. E só temos que agradecer a Deus por dar esse brilho maravilhoso a vocês. Obrigado por tudo. Deus nos acompanhe. Amém. E aí, sua esposa também, que eu esqueci o nome dela, Samuel. Caroline. Caroline, que ela seja feliz, né? Uma companheira maravilhosa para você, né? Compartilhar com você em todos os objetivos. E só sucesso, né? Tendo Deus tem tudo. Sejam felizes, viu? Felicidade para vocês. Tudo de bom. Amém. Obrigada. Amém. Muito bem. Agora, os nossos seminários podem dar suas palavras de saudações finais. Eu queria só agradecer ao pastor João, a SAF, da Igreja de Riachão, pelo prazer de ter
estado essas horas aqui com vocês. Fico muito feliz em saber que somos alvos das orações das irmãs. Que Deus abençoe a igreja. Iremos também orar por vocês, né? Vamos agora lembrar de vocês com carinho. E se estiver nos planos de Deus, outra oportunidade, nós nos vemos virtualmente, ou quem sabe presencialmente, estaremos à disposição. Amém. Sim, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, e a SAF da nossa igreja é uma bênção, isso é sabido por todos. Se a vida do seminarista é cheia de sufoco, a SAF é o alívio de Deus, né, para a nossa vida. De vez em quando, aqui, no seminário, e chega as irmãs da SAF com uns presentinhos, com um mimozinho, sabe? Uma feira de frutas para a gente degustar. Então, é de louvar a Deus o que vocês fazem, a dedicação de vocês. E nós, seminaristas, só temos a ganhar com a presença de vocês. Então, eu queria muito agradecer por isso. Muito bem. Então, Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer. José, agora você sabe quem eu sou, né? Eu mandei mensagem para José, perguntou logo, quem é você, como conseguiu meu telefone? Pois é, sou eu aqui, viu, Zé? Eu falei assim, se apresente, porque às vezes a pessoa chega assim, eu não sei, não conheço, né? Eu falei, se apresente e vamos lá. Mas eu falei na simplicidade, pessoal, não assim. Vai desculpando aí nesse... Sim. Não, tranquilo, eu fiquei em paz, Entendi. não tem dificuldade nenhuma, não, sabe? Eu tô brincando contigo. Deixa eu falar. E Samuel, ame meu Recife, viu, Samuel? Você tem as dificuldades dele, mas ame o Recife, rapaz. Nós somos barristas. Nós somos barristas. Carol, foi bom ouvir você falar, seu testemunho foi gracioso a nós aqui. Deus abençoe você, tá? Sejam felizes mesmo, tenham uma família firme no Senhor, né? Sei que não é fácil ser seminarista e morar numa cidade que vocês não conhecem ninguém. Isso é fato, Mas Deus é bom e Deus tem que cuidar de vocês, Deus possa cuidar de vocês. Olhe por nós estaremos orando por vocês. Para mim foi uma satisfação conhecer vocês, o José e o Samuel. Para mim foi um prazer, e você também, Carol. Deus abençoe vocês. E nós nos veremos presencialmente, quem sabe, com a graça de Deus. Mande um abraço para o pastor Marcos André, viu, Samuel? E mande um abraço para o pastor Robério, viu, José? Deus abençoe. Ô, pastor, vamos orar. Quem passou a referência de vocês, meus irmãos, foi a irmã Andréia, nossa presidente da Sinodal, da Live Igreja de Brotas, e vocês foram muito bem referenciados, né? Podem imaginar as referências mais importantes e básicas possíveis foram de todos vocês. Tinha mais outro, que ela também falou, né? Acho que foi o outro que vocês falaram que fica em São Paulo, não é isso, Samuel? Não sei bem. Você falou de um aí que é de lá. O nome dele é Whindersson? Eu não lembro, ela passou para mim o contato de 3. Aí eu passei a tarefa para o pastor ver, né, assim, os contatos dos pastores para poder a gente ficar na tutela do nosso pastor, que ele seria o referencial para nos dizer. E aí o pastor falou, vamos convidar quantos? E aí, se a gente pudesse trazer todo mundo, né? Mas assim, ao primeiro momento, vocês dois já nos deram esse prazer desse encontro. Ok, vamos orar, agradecendo a Deus pela nossa reunião, gente. Vamos orar. Amado, obrigado a Deus pelo teu amor, tua graça, ó Deus, tua bondade, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por esse testemunho gracioso, ó Pai, que o Senhor nos dá, ó Pai, de ver homens, ó Deus, se preparando para o ministério, ó Deus, da palavra e dos sacramentos, Senhor. Louvado é teu nome, ó Deus, pela vida deles, que eles se mantenham fiéis, ó Deus, à doutrina, ó Deus, à funcionalidade da tua igreja, ó Pai. Que aprendam a amar, ó Deus, as nossas doutrinas, a nossa confissão, os nossos catecismos, mas acima de tudo, amem ao Senhor Jesus Cristo, amem as almas que carecem ouvir o Evangelho, Senhor. Amado, obrigado, ó Deus, pela família do Samuel, Senhor, pela Caroline, Senhor, se possa abençoar eles, ó Deus, naquela terra, ó Deus, estranha para eles, que o Senhor possa estar dando graça, sabedoria, ó Deus, força, amor e bondade, ó Deus, que ambos trabalhem um com o outro, ó Deus, caminhando com a tua graça, Senhor.
Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida de José, Senhor, que deixa o seu país, deixa a sua nação e adota o nosso país, ó Deus, como seu lar, sua família, ó Pai. Abençoe o José Carlos, ó Deus, que ele possa, de fato, ó Deus, a continuar amando o Senhor, amando Jesus Cristo, Senhor. Providencia tudo que é necessário para ele, para o bem-estar dele, ó Deus. Providencia uma família, ó Pai, sendo assim a tua vontade, a tua graça, ó Deus, uma esposa auxiliadora idônea, ó Pai, uma igreja que o ame, que cuide dele, que zele por ele. Ele e Samuel possam ser amados pelas suas futuras igrejas, ó Pai, cuidados pelas suas futuras igrejas, ó Pai. Ó Pai, mandar a eles, ó Deus, pastores que orem por eles, que os amem, ó Deus, enquanto seminarista, ó Pai, que eles possam ser respeitados e honrados, ó Deus, como servos do Senhor, não meramente como seminaristas, mas como servos do Senhor que levam a tua palavra, que ensinam o teu evangelho, Senhor. Obrigado pela vida deles dois, seja com a vida acadêmica deles, ó Pai, que o Senhor possa suprir também as questões financeiras, ó Deus, que envolve, ó Deus, a estadia, a moradia, ó Pai, a alimentação, ó Pai, que o Senhor possa suprir tudo, ó Pai. Levanta igrejas, ó Deus, para serem suportes, ó Deus, para eles, ó Pai, em oração e em finanças, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, em Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém. Só eu queria só um print aí, um sorriso aí de todo mundo. Quem puder aparecer na tela aí, aparece. A gente fazer o print para a gente guardar, né? Para os nossos relatórios, né, João Paulina? Uma foto. Certeza. Vou tirar, fazer o printzinho aí, sorriam, tá bom? Peraí, deixa eu achar aqui meu print screen. Aí. Sorriso. Ok, vou mandar pro zap aí, viu, pastor? Você manda pros irmãos aí, que você já tá com o zap deles. Ok. Grande abraço, irmãos. Boa noite. Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Ok, você assistiu aqui agora uma live vinculada a nosso trabalho junto à SAF da Igreja Presbiteriana de Riachão Jacuípe, com homenagem ao Dia do Seminarista. Você, seminarista da IPB, se sinta abraçado e amado por nossa igreja, especialmente esses dois seminaristas maravilhosos que estiveram conosco, o seminarista Samuel e o seminarista José Carlos. Que o Senhor possa estar abençoando eles, manifestando graça e bondade na vida deles, e que nós estaremos orando por eles. Orem pelo GAS, pelo grupo de apoio ao seminarista, que ele possa se desenvolver, crescer, que possamos efetuar os projetos que nós temos para a glória de Deus. Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima live. Para o Senhor.